Olá, boa noite ou boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo? Consegue me ouvir bem? Seja bem-vinda, Divina. Seja bem-vindo, Renan. Gratidão por você estar aqui. Tassi, que Deus te abençoe. E hoje nosso tema é um tema bem picante. Quem já ouviu falar em channeling? Mas o que é channeling? O que é bioenergia, Cleinha? Por que eu resolvi fazer essa live hoje? Porque eu sei que todo mundo tem uma luz, uma força. E que essa força pode se expressar mais fortemente em determinados locais, dependendo da pessoa. Em seu campo, né? Onde está a sua força? Onde está a sua luz? E foi assim que eu cheguei no channeling. Channeling é uma palavra inglesa que os ingleses utilizaram para dar nome a uma técnica. E que essa técnica, para nós, não é nada diferente, nada estranho, nada do outro mundo. O que é channeling? Channeling significa o quê? Canalização. E o que é uma canalização, Cleinha? Então, nossos ancestrais já faziam isso. Os primeiros xamãs já faziam essa canalização, ou seja, esse diálogo. Esse diálogo com o quê? Com as plantas, com os animais, com os fenômenos da natureza. Eles comunicavam. Então, channeling significa comunicação. E eu trouxe esse tema propositalmente assim, para desmistificar. E para que a gente possa tomar propriedade e posse do que realmente é nosso. Usar a nossa força para comunicar, não só com o ser humano como nós, mas com outros seres, com os vegetais, com os animais, com os outros níveis de consciências que existem. Existem aparelhos que detectam essas forças, essas energias. E a gente pode, porque a gente tem essa força. Eu me lembro que nessa live que eu falei sobre bioenergia, sobre energia humana, o Renan falou que o lugar que ele se sentia bem, muito bem, era quando ele estava na academia fazendo atividade, fazendo exercício. Eu me lembro que a Maria Sônia falou que era no jardim cuidando das plantas dela. Eu me lembro que a Miriam falou que quando ela está ouvindo as músicas, ela se sente completa. Ali encontra o que é a força dela, a energia. Então, o que é canalização? Canalização é uma técnica de comunicação entre seres, definido como telepatia entre um canal receptor humano e com entidades extradimensionais. Seja bem-vinda, Roselena, muito obrigada por estar aqui. E isso acontece entre várias entidades, como anjos, espíritos da natureza, entidades não físicas, plantas e ou até animais. Aqui na Europa é muito comum você ter terapeuta de animais, que vai lá, conversa com o animal e cura o animal, conversando e com a energia das mãos. Então, é chama Tia Healing, certo? Ou Haile Pratikum, ou Tia Hailum. É uma coisa só. Terapeuta dos animais, terapeuta das plantas, aqueles que comunicam com a planta, conversa. Como foi o caso
de muitas pessoas que têm suas plantinhas, elas conversam com as plantas, elas se comunicam. Então isso é canalização, isso é channeling, né? Canalização é uma forma natural de comunicação entre os seres de maior e menor nível de consciência. Bem-vinda, Mag, que saudade de ti, obrigada por você estar aqui. E isso, gente, isso é senso comum entre várias, se não todas as religiões e culturas. É possível sim se comunicar. E eu vejo muitas igrejas falar, o Espírito Santo me revelou. Outras falam, o anjo do Senhor. Outras culturas trabalham com duendes. Outras culturas já trabalham com os fenômenos em si da natureza, o Deus Sol, o Deus Lua, como é a questão do xamã indígena. Que xamã não é só indígena. Então, canalização é isso. Canalização espiritual, eu falei que a outra canalização é o quê? É uma técnica de comunicação entre um ser de uma consciência, entre aspas, maior com outra menor. Ops. Ou o inverso. Nós humanos nos comunicando com outros seres de outras dimensões. Então, isso é uma comunicação. Isso é um channeling. Isto é canalização. E a canalização espiritual é um processo de comunicação energético-espiritual consciente, com seres que vivem e evoluem em outros planos, mundos e universos multidimensionais. Cleinho, o que é que você tem a ver esse tema com terapeuta? Você sabe que minha água é o quê? Terapia, ser terapeuta. O terapeuta é aquele que trabalha com energia, com toque direto. Né? Vocês conseguem me ouvir, gente? Tá tudo bem aí? Dá um joinha pra mim. Pra eu ver se a comunicação entre a gente, né? Ah, que bom, Paulinha, obrigada. Então, em um certo momento sumiu pra mim, mas tá tudo bem. Então, a canalização, ela é o quê? É uma comunicação, uma técnica de comunicação entre seres. Pode ser animados com inanimados. Eu mesmo trabalho com terapia aqui, com massagem com cristais. Porque todo cristal tem um arranjo. A depender da cor, ele tem uma vibração. Bem-vindo, Genilson. Obrigada por você estar aqui. Então, o ser terapeuta é isso. Então, a canalização espiritual é um processo de comunicação energético espiritual, consciente, com seres que vivem e evoluem em outros planos, mundos, universos multidimensionais. Um canalizador, ele pode escolher com quem ou o que canalizar. E as mensagens são compartilhadas em ressonância, sabe? Através de quê, gente? Mentalmente, dentro e fora da cabeça do canalizador. E ele faz esse mergulho e deixa as emoções. E com isso as percepções vão se revelando. Bem-vindo, Maria. Bem-vinda, Fátima. Bem-vinda, Adriana. Bem-vinda a vocês todos. Então, o canalizador se torna uma espécie de telefone com o qual seres de iguais ou diferentes consciências podem se comunicar. Quem não conhece alguém que gosta de cavalo ou cachorro, um animal, e que o dono comunica muito bem com esse, né? Com esse animal.
Então, são transmitidas através de um nível emocional. Existe um vínculo emocional entre o animal e o dono dele. E a dimensão do pensamento. Então, aquele animal, o cavalo, ele capta a intenção do seu dono. Como é que o dono cuida dele? O cachorrinho também. E quantos tantos outros animais a gente tem esse elo, esse vínculo. Então, o que acontece? Essa comunicação ocorre em um nível emocional e a dimensão do pensamento, ao invés da palavra falada. Então, isso é channeling, isso é comunicação, isto é canalização com outros seres, com outras consciências energéticas. Então, o canalizador, eu, você, traduz o que a consciência, o espírito, a energia fala, transmite, podendo ser escrita ou por imagem. A canalização também é uma prática mediúnica. E isso, gente, independe de religião ou crença, sendo possível, acessível a qualquer ser humano. Simplesmente, gente, porque a gente tem o dom maior, que é o da vida. A gente tem energia pulsante. E essa energia pulsa, essa energia vibra, essa energia se comunica. Como você fala que os surdos, mudos, cegos não se comunicam? Eles têm energia psíquica tanto quanto nós. Bem-vindo, Edson. Então, essa transmissão é feita por uma série de sentimentos. Pode ser amor, raiva, alegria. E sentidos, cheiro, cores, temperatura, gosto, ver imagem. Eu tenho uma cliente que eu adoro ela. Quando ela se fala, ela diz assim: Cleinha, muitas vezes eu comunico com minha mãe no meu jardim. Às vezes eu estou molhando as minhas rosas e de repente eu me percebo pensando na minha mãe. E o cheiro das minhas rosas exalam mais forte do que o normal. Então, isso é um processo de comunicação entre ela, as rosas e a consciência energética da mãe dela. Porque ela é o que, gente? 50% a mãe e 50% o pai. E isso é muito possível. Você comunicar, porque 50% de mim é meu pai. 50% de mim é meu pai e ele vive em mim. Então essa cliente, ela se comunica assim com a mãe. Certo? E esse processo fornece ao canalizador o que, gente? A ideia de inconsciência. Dependendo do nível de comunicação, ele se sente que está inconsciente, ou tem aquela sensação de embriaguez. Que muitas vezes eu vejo jovens buscarem a droga só para sentirem isso. E sabe por quê? Se nas escolas tivesse dinâmicas que estimulasse esse jovem sentir esse êxtase, essa sensação de embriaguez, não precisava eles, por curiosidade, buscar a droga. Esse tema é importante, porque é uma forma, é um meio, é o recurso que a gente utiliza para comunicar com o nosso cliente, nós terapeutas. E se a gente não tiver consciência disso, dessa técnica, o que é essa técnica? O nosso trabalho fica assim um pouquinho carente. Um canalizador,
deve ser uma pessoa espiritualizada. Cleinha, espiritualizada não quer dizer religiosa, não. É uma pessoa que se autoconhece, que aceita ela do jeito que ela é, defeitos e qualidades. Um canalizador, ele precisa ser uma pessoa espiritualizada, com ideias superiores de vida. O que é uma ideia superior de vida, Cleinha? É não desejar prejudicar os outros. É querer viver sua vida somente, sem prejudicar, sem danificar a vida alheia, respeitando o mínimo, fazendo sua parcela mínima em prol ao meio ambiente. Isso é um ideal superior. O canalizador precisa também, ter ideais superiores de vida, de serviço e respeito aos mestres, ao sentimento do amor e todas as formas vitais. Se você não gosta do cachorro, respeita. Se você não gosta de gato, não precisa maltratar eles. Respeita todas as formas de vida. Porque eles são consciências. É tanto que eles são consciências que eles se apegam ao dono e eles criam vínculos emocionais com o dono. Ou qualquer animalzinho, se você começa a cuidar dele, ele retribui a gratidão. Estou falando dos animaizinhos domésticos. O selvagem, uma hora ou outra, o instinto vai falar mais alto. Mas ele está o quê? Respeitando a própria natureza dele. Então, assim, uma pessoa, que lembra que eu falei que canalização pode ser e é um processo também mediúnico e que está acessível para qualquer pessoa? Só que a gente usa esse termo com preconceito, de forma pejorativa. Eu me intitulo, eu sou cristã, e se eu falar a palavra médium ou mediunidade ou mediúnico, eu já estou sendo cão satânico. O terapeuta não pode ser assim. Então, o que é uma mediunidade aflorada? É uma pessoa sensitiva, uma pessoa capaz de comunicar com outros seres que não seja igual a ele. Bem-vinda, Isabel. E entender e conectar e manter um diálogo com esse ser. Pode ser uma planta, pode ser uma flor, uma pedra, pode ser o rio, pode ser a cachoeira, pode ser a praia, pode ser o mar. Então, assim, uma pessoa que é capaz de desenvolver essa técnica de canalização, de comunicação com outros seres, com outros níveis de energia, ela é consciente e bem orientada. Uma pessoa dessa, consciente e bem orientada, pode promover canalizações fantásticas, comunicando com os animais, com as plantas, seres da natureza, outras dimensões, minerais e com pessoas que já morreram, ou seja, com nossos ancestrais, entes queridos. E eu disse, e eu trago para vocês, sabe por quê? Porque está na moda agora o quê? Constelação familiar. E a constelação familiar o quê? É uma comunicação com a nossa ancestralidade. E o que é comunicação, Cleinha, nesse contexto? Canalização. O que é canalização, Cleinha? Xamanismo. O que é xamanismo, Cleinha? A palavra channel que os ingleses adotaram para vender a técnica. O que eu venho aqui é desmistificar. Para que nós terapeutas possamos ter propriedade do que é. Então, a canalização é um instrumento de comunicação que nos permite conectar com a consciência universal em um ou por um mundo fragmentado. Quando eu me comparo, a consciência são um fragmento e eu posso ter
me conectar com essa consciência, com essa totalidade. E se você é terapeuta em Reiki, você sabe o que eu estou entendendo. Porque quando nós somos terapeuta, nós vamos fazer o quê? Ser instrumento do amor universal, em prol de um amor individual. E é isso que eu trago, com muito amor e carinho. Porque ser terapeuta continua. E agora a gente saiu da questão do terapeuta de sucesso, ou do terapeuta valorizado, para o terapeuta com excelência. E aí tem uma pergunta básica. Cleinha, canalização trata-se de mediunidade, sim ou não? Eu posso falar que sim e posso falar que não. Eu posso falar se sim, se eu dizer que para mim, ó, como eu sou terapeuta, eu posso dizer sim, por que não? Mas se eu for aquela pessoa que quero esconder, vestir uma máscara, eu posso dizer não, isso é coisa de cão. Mas a maioria, todas as modalidades de terapia que eu conheço, trabalha com manipulação de energia, direta ou indiretamente. Eu pego um floral, as florzinhas, a planta, extraio ele, o extrato dele, manipulo. Aí eu trabalho com florais. Isso não é energia? Eu trabalho com óleos. Isso não é energia? Aí eu trabalho cantando, Cleinha. Isso não é energia sonora? Eu trabalho tocando. Isso não é energia? Então, o canalizador ou médium, conforme o tipo de mediunidade ou de talento, vamos trocar, ou virtude, como queiram, tem a possibilidade de canalizar de diferentes formas. Lembre que canalização é uma atividade consciente, existindo no momento da comunicação uma expansão mental de energia psíquica, de sentimentos, olha, emoções, de mente e vontade e desejo. Você viu que lindo? Tudo energia psíquica. Então, a canalização, ele é o que, ó? É a capacidade de sentir ou de sentir uma vaga impressão. Às vezes a gente está sozinha e tem uma impressão que chegou alguém e não é ninguém. Então essa vaga impressão também é uma canalização, é uma comunicação. O canalizador reconhece-se a natureza da mensagem, se é boa ou ruim. No exemplo que eu falei com a cliente minha, que muitas vezes ela está no jardim, e quando ela se percebe lembrando da mãe dela e um cheiro mais intenso com as rosas do que o normal. Então, nesse momento, e quando a gente escuta uma voz nos chamando, exatamente, que acontece muito, eu mesma já ouvi, é como se fosse uma espécie de vento, né, Isabel? Ó. E nesse ventinho vem uma mensagem, vem uma palavra, às vezes vem até frases. Então, é isso, são outros níveis de consciência comunicando com você. É possível canalizar sonhos, é uma forma. Eu vou entrar ali, nesse instante, no tipo de canalização, Kelly. Metas, tem a ver com a lei da atração? Também. Mas nem sempre os sonhos está envolvido com a meta que você propôs. Mas às vezes o seu desejo é tão grande que você dorme e sonha. Exatamente, a Eloá fala,
É a expansão da consciência, exatamente. Ele se expande e muitas vezes, lembra do cientista que ele descobre a forma estrutural do benzeno? De tanto estudar, um dia ele sonha com o quê? Com uma cobra engolindo o próprio rabo. E aí ele entendeu que a cadeia energética, aquelas energias de ligações, ficavam ali, ó, alternando, não era parada. Alternando. Então, e o benzeno, 6 ladinhos, com um anel dentro. Então, o que aconteceu? Essa pessoa canalizou. Então, a maioria dos cientistas... Ai, o que aconteceu, meu Deus? Tá. A maioria dos cientistas, eles... Geralmente, quando eles vão testar, eles já projetaram o experimento antes. Porque eles já canalizaram. Aí você vai entender da máxima de Platão. Se penso, logo existo. Porque no mundo das ideias, tudo já existe. Eu me lembro que quando eu tive minha filhinha, e meu esposo deu banho na minha filha 3 meses. Era ele que dava banho, ele não deixava dar banho. Por quê? Nos primeiros dias, eu senti medo de afogar o bebê. Então ele foi muito ágil, ele disse assim: se você tem medo é porque a ideia já surgiu, Cleinha. É melhor que eu cuide para você. Então, ele estava tendo um cuidado comigo. Né? Como você explicaria para mim sonhar toda santa noite com o ex-falecido marido? É algo que me incomoda muito. Você tem que quebrar o vínculo e vai dizer assim: basta. Depois, Isabel, me chame no privado, eu te ensino, te ajudo. Porque isso, minha querida, é um vínculo que precisa ser quebrado. E aí você vai ver que a consciência aqui na Terra, talvez ele tinha um amor obsessivo para você, não um amor livre. Ele foi, mas a consciência dele continuou. O corpo apodrece, mas a nossa consciência, gente, a nossa energia psíquica, ela paga aqui para acender em outro lugar. Aqui no meio de nós. Certo, Isabel? Precisa dar um lugar, né? Votos e contratos feitos, exatamente. Ele queria ser meu dono, você viu? Ele queria. E agora você, no processo de constelação familiar, é possível você romper com amor, com respeito e carinho, a ruptura desse vínculo. E você dá o lugar a ele de merecimento. E você seguir em frente. Né? Então, Cleinha, existem vários tipos de canalização. Vamos pensar em algumas? Na música. Alguém compõe música, outras pessoas tocam, outras pessoas cantam, só interpretam, não é? Outras dançam. Então, é uma mediunidade, é uma comunicação. Às vezes, o que acontece? Eu estou planejando uma aula e vem um pedacinho de uma música na minha mente. E essa música é o quê? É a mola todinha da minha aula. Isso é o quê? Eu não canto, eu não componho, mas eu tenho essa habilidade, essa musicalidade dentro de mim. Ou mediunidade. A audição é como eu falei, ó. Uma voz interior fala mais alto. E o canalizador transmite o que ouve. Tem outro tipo que é o de incorporação. O canalizador é um veículo para uma energia se manifestar por completo. Às vezes, a pessoa que tem essa habilidade, essa virtude, eu posso usar o termo que vocês quiserem,
essa mediunidade, ele tem peso, assim, impacto de uma energia extra sobre o corpo dele, chegando a criar formas, porque aquilo é mais forte do que ele. Muitas vezes mudança de voz, alterações no psique todo e no corpo. É um tipo de canalização, de channeling, né? Uma forma de channelizar. Vamos aportuguesar essa palavra. Outros têm evidência. O canalizador vê, o canalizador percebe. Isso é muito usado na constelação familiar hoje. É? Outros sonham, como a Kelly falou. O canalizador entra em contato com seres, com pessoas que já morreram ou não, vivas, planeta e outras dimensões. E o sonho, o Freud usou muito, que foi para explicar os sonhos, entender as fantasias, que Freud teorizou a energia psíquica. Certo? E quantas vezes vocês não já sonharam com um ex-namoradinho, até namorando? Eu mesma já sonhei, não foi uma vez só não. Porque aquilo que foi bom, ou às vezes aquilo que foi muito desejado, ficou ali na tua memória. Aí durante o sonho, o que acontece? Teu corpo está relaxado, ó. Aquela descarga, lembra? E aí a tua energia psíquica, ó, tá livre. E essa energia, ela cria uma flexão e ela vai ao encontro das almas, seja as almas vivas ou as almas que já não estão mais em forma de humano, de vida aqui, né? Aí nós encontramos os curadores, os terapeutas, que é uma outra forma de canalização, que somos nós. Aí a Isabel falou, melhor sonhar com o ex-namoradinho do que com o ex-marido falecido. Exatamente. Por isso que precisa dar esse lugar para ele, né? Tá, Isabel? A gente vai conversar sobre isso depois, né? Curadores e terapeutas. O canalizado conversa com o corpo. O massagista. Todo massagista, na sua formação, ele é instruído primeiro que, antes de tocar no corpo do cliente ou paciente, pedir licença. Então, o canalizado conversa com o corpo, principalmente energético do paciente, para depois começar a fazer a massagem. E tem outro tipo que é o pneumatográfico. A pneumatografia, o canalizador ele escreve, ó, a psicografia. Vem aqui na orelhinha dele e ele escreve. Assim como compõe música, como poetizam, como escreve romances, como escreve livro, como teorizam. Tudo é uma forma de canalização. Bem-vinda, Bebel, Isabela, né? Cleinha, e como canalizar? Seja bem-vinda. Canalizar, você pode canalizar a partir de uma meditação, de uma conversa, de um diálogo. Você pode desdobrar através da imaginação, ó. Imagine você numa cachoeira. Ali é um processo de canalização. Você está comunicando com aquele fenômeno, com a cachoeira, com a água, não é? E aí você vai sentindo desdobramento. O desdobramento ocorre primeiro pela imaginação. E por isso que a gente entende que muitos terapeutas de PNL faz isso. Imagine e aí manda repetir as frases e funciona. Porque naquele momento a pessoa se deixa levar e a energia vai. PNL na neurolinguística, não é? O que a gente tem mais no mercado agora é PNL, hipnose. Tudo usam esses recursos. E a gente é obrigado a ter conhecimento porque nem sempre as pessoas são bem intencionadas.
para a gente saber, muitas vezes, proteger. Por isso que eu trago aqui com tanto carinho esse conhecimento sobre channeling. Cleinha, e como canalizar? Outra coisa, para canalizar, você precisa meditar, conversar ou dialogar, desdobrar ou imaginar, mas tudo sempre com o sentimento de amor e gratidão. E por quê? O motor, o gás desse movimento todo é gratidão e amor. Porque o sentimento de amor fornece uma leveza, abrindo portas para inspiração, diálogo, escrita, visão, percepção, sentimento, emoções. Então, nunca vá com raiva fazer uma meditação e canalizar algo. Não faz isso, não. Pode ser ruim para você. Então, a importância das canalizações espirituais. Maria Sônia, seja bem-vinda. Chegando já no finalzinho, mas depois você assiste essa live que vale a pena, tá, minha linda? Então, canalização, né, é uma técnica assim, como um tipo de mediunidade, é uma sensibilidade que todos nós podemos desenvolver. Pode potencializar qualquer tipo de cura. Quem nunca já procurou um rezadorzinho, e ele com os galinhos de São João ou de Arruda, ele reza e você fica bem. Ali é uma canalização, que o rezador usa aquelas folhinhas para comunicar com o teu corpo. E comunicar com a tua doença e pedir para aquela doença sair do teu corpo. Ele faz isso. Então, a canalização é importante porque ela pode potencializar qualquer tipo de cura. Ela pode liberar memórias traumáticas. A canalização ela pode trazer conforto, amparo, orientação, reconforto. Ela produz o sentimento puro de liberdade. Ela propõe soluções para desafios da vida na Terra. Ela pode promover a cura e a autocura. Quando você tiver com a dor de cabeça ou alguma dor muito que é sem justificativa, às vezes minha cabeça dói porque eu abuso de comida com glúten. Mas quando minha dor de cabeça vem sem justificativa, eu começo a fazer isso aqui, Você está aqui por algum motivo. Por favor, volte para o lugar de origem. Eu já entendi, eu vou me cuidar. Então, as canalizações são importantes porque ela desbloqueia as emoções. Por isso que eu não abro mão de trabalhar o reiki associado à minha massagem energética. Porque nesse momento, do toque, é que libera as emoções. E pode ser uma forma de educar a mediunidade. Às vezes a pessoa tem ouve demais, o jovem ouve, e deixa a cabeça dele confusa. E ele, para se libertar daqueles monte de pensamentos ou vozes que tem, busca o álcool, busca a droga, e aí piora. Isso é importante para nós, professores. A questão é que a nossa sociedade vive para um sistema. Né? A escola serve para o sistema, a igreja trabalha para o sistema. E o sistema querem as pessoas escravas. Então isso lhe dá liberdade. Se eu tenho a autoconsciência, o autoconhecimento, nossa, isso não é bom para mim. E evito. Aí a Mag falou, infelizmente. Mag, eu sei que você, perto de você, eu te honro, minha querida. Você tem anos de professora na área de educação. Você foi minha mestra. Eu te devo todo o carinho e respeito, Mag.
Muito obrigada por estar aqui. E você já tem mais de 20 anos na área de educação. Você sabe como é. Então, muitas coisas poderiam ser evitadas se o conhecimento fosse melhor trabalhado. Então, a canalização deve ser sempre um bom propósito. Nunca canalize algo, gente. Ou busque uma força. 35 anos, Cleinha. Oh. Obrigada, viu? E me desculpe, sinceramente, muitas vezes não fui aquela aluna que você merecia ter. Mas eu lhe tenho muito carinho. Muito obrigada. Gratidão, Magnólia. Certo? Gratidão sincera. Né? Então, a canalização, ela deve ser sempre realizada com um bom propósito. Nunca medite com um mau propósito. Isso traz consequências graves. Aí você vai entender o que a Cris falou sobre contratos, sobre maldições. Muitos contratos e maldições ocorrem justamente nesse momento. No momento que você vai fazer uma canalização, uma meditação com sentimentos ruins, mal intencionada, não faça. Parem. Você que faz hipnose, use a hipnose para o bom, para o tratamento, para libertar. Mas não faz a hipnose para manipular as pessoas, não. E eu digo com propriedade, porque tentaram fazer isso comigo. Com má intenção. Quantos homens abusadores fazem isso com as mulheres? Eu não tenho 1, nem 2, nem 3, nem 5 casos de cliente minha que foram hipnotizadas. Para quê? Para serem abusadas. E eu trago esse tema. Vai ficar, já está até finalizando, gente, o tempo. Vai ficar na live. Envie para quem você acha importante, para os jovens. Meditem. Canalize para se fortalecer. Para que mesmo diante do abismo, você captar antes e sair e não se deixar levar. Então, a mensagem deve ser o quê? A canalização deve ser estimular positivamente outros para o caminho do bem. A mensagem canalizada não deve inspirar medo, nem depressão, nem repressão, nem sentimentos negativos. E a mensagem deve inspirar sempre bons sentimentos. Se eu fechei meus olhos, coloquei a música ou não, fiquei no meu silêncio, diz assim, ó, eu vou emanar amor. Se está te trazendo conforto, continue na meditação. Se não, para, respira, traga consciência. Lembra que eu falei que a canalização precisa ser consciente? E é isso. Atenção! Os principais fatores que impossibilitam uma canalização é medo de sentir, especialmente o amor. Permita a gente amar. Se você não consegue meditar ou canalizar, ficar um momento, é porque você tem medo de amar. Já te deixei aqui, terapeuta, uma ferramenta. Obrigada, Magnólia. Muito obrigada. Né? Uma ferramenta maravilhosa para você. Perguntar ao seu cliente, você tem facilidade em meditar? Você tem facilidade em canalizar, imaginar? Não. Por quê? Por que você tem medo de ser livre? Por que você tem medo de amar? No que você está apegado? Você está apegado no quê? Então, são pessoas apegadas.
a supervalorização ao dinheiro, o medo da morte. Tudo isso impede que uma pessoa faça uma canalização. As crenças religiosas, sim. Quando eu digo que meditação, canalização, mediunidade é coisa satânica, é uma crença que impossibilita a pessoa ser livre, não é? Tira a liberdade da pessoa, isso mesmo, Tassi. Meus amores, a nossa live está finalizando. Eu agradeço profundamente esse momento com vocês. Eu volto. No domingo à noite, eu vou repetir aquela aula sobre emoções inúteis. Com o Zoom, através do Zoom e através do YouTube. Vou tentar. Porque foi a live que eu recebi mais feedback. Foi aquela sobre emoções inúteis. Então, acompanhe, tá? E a semana que vem eu volto também com um tema. Um tema voltado à terapeuta, à educação. Porque se eu, mãe, ter consciência que eu posso ajudar a minha escola trazendo outros conhecimentos, por que não? Essa é a minha ideia. Esse é o meu desejo. Obrigada, Lenida. Gratidão. Então, ó, eu finalizo com muito amor. E desejando que vocês ativem essa técnica chamada channeling em inglês, mas para nós é canalização. Como? Meditando, utilizando o sentimento do amor e da gratidão para guiar. Obrigada, viu? E até domingo e até a próxima semana. Obrigada, Garbenha. Gratidão, viu? Vai ficar aí, manda isso para os jovens, manda para os professores que você conhece. Vai ficar no Stories. Ok? Boa noite. Obrigada, Lia. Que Deus te abençoe. Obrigada, Maria Sônia. Gratidão, viu? Um abraço na alma de vocês. E assim, nossa meta é julgar menos. E quando a gente julga menos, as coisas ficam melhor pra gente, mais leve. E não tenham medo de canalizar. Não tenham medo de meditar. Ok? Muito obrigada, meus amores. Gratidão. Obrigada, Marisa. Obrigada, obrigada, obrigada.